Chegamos então na lição de número 12 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos abordar hoje sobre uma história sobre o dinheiro. Estamos estudando neste segundo trimestre sobre o tema As Parábolas de Jesus são vivas, já quase finalizando o trimestre aí. E é claro que neste segundo trimestre nós estamos abordando o texto extraordinário da editora CPAD. Eu me chamo pastor Jean Anderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro que você pode se inscrever no canal, deixar teu comentário e enviar essa aula para alguém. Para você iniciar bem a sua aula, você pode iniciar pelas bases bíblicas que a própria lição já oferece. Leitura bíblica se localiza em Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 21. Você pode apresentar a mensagem que se localiza hoje em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lê esse texto e compartilha essas lições junto com os teus alunos. Não se esquece que de segunda a sexta eu estou por aqui ministrando essa lição para você. Toda quinta-feira às 18 horas é encontro marcado da classe dos adolescentes, onde nós ministramos essas lições para sua edificação. Lembrando também, essa lição já foi comentada em 2022, no segundo trimestre. Esse ano a CPAD traz novamente, nós já gravamos, vou repostar, vou editar e vou colocar aqui junto com esse vídeo para que você possa ser edificado, porque a aula ficou muito boa. Se você pode, durante a sua aula, tire um momento de oração pelos nossos irmãos e irmãs do estado do Rio Grande do Sul, que estão precisando muito de oração. Diante desse momento em que esses servos e servas do Senhor têm enfrentado um momento difícil de reconstrução, de restauração e de estar passando no processo do luto, vamos estar orando para que o Senhor possa consolá-los e consolá-las. Que Deus use você na palavra, na EBD da sua igreja, em nome de Jesus. O evangelista Lucas, ele traz para nós uma perspectiva bem interessante sobre as parábolas de Jesus. É importante também lembrarmos a você que dos evangelistas, Lucas apresenta Jesus como o mestre das parábolas. Eu já disse isso aqui em sala de aula. Para você ter ideia, das 40 parábolas que nós temos no Novo Testamento, 28 estão em Lucas. E essa parábola é uma parábola que você vai encontrar no texto de Lucas. E esse material demonstra para a gente um cenário bem interessante. Jesus está ensinando a palavra, ensinando o evangelho, ensinando a respeito do reino de Deus, e no meio do seu ensinamento aparece alguém trazendo exatamente um problema familiar para Jesus, aonde esse alguém perdeu o seu pai, o patriarca da família, e pela lei era necessário que toda a riqueza, todo o patrimônio fosse dividido pelos filhos, e o filho mais velho sempre recebia a parte maior, a porção dobrada. Mas a pessoa que aborda Jesus é irmão do filho mais velho, e conforme a sua linha de pensamento, ele diz para Jesus que o seu irmão não estava administrando bem os bens da herança, dando a entender que ele estava preocupado com as finanças, com as riquezas. Jesus pega aquilo, não se envolve com a questão. Jesus pega aquela argumentação e traz agora um ensinamento a respeito do perigo da avareza. Vamos entender isso hoje com você a partir da leitura dessa parábola de Jesus. O primeiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: cuidado com a avareza. Em primeiro lugar, vamos definir o que é a avareza. A avareza é um apego desenfreado de alguém que está aprisionado pelo pecado, pelo desejo agora de obter riquezas, obter o lucro pessoal, sem se preocupar com o outro. E aqui nós entendemos que esse rapaz que chega até Jesus é uma pessoa que está escravizada pela avareza. Isso também traz um reflexo para o nosso tempo, para o nosso dia a dia. Muitas pessoas também estão escravizadas pela avareza, pelo desejo de buscar coisas materiais, finanças, riquezas pessoais, e excluírem então a vontade de Deus, a presença de Deus, uma vida com Deus. O alerta então que a Bíblia traz para a gente é que todo aquele que é discípulo de Jesus não pode se envolver com a avareza. Todo aquele que foi chamado por Cristo, como você, não pode ser escravizado por esse pecado. Isso é obra da carne, conforme a Bíblia.
Paulo escreve sobre isso lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a seguir, demonstrando que isso traz um prejuízo tremendo para a vida daquele que passa a ser escravizado por esse pecado. Nos dias de Jesus, apareceu alguém avarento. E a partir disso, Cristo agora traz um ensinamento sensacional através de uma parábola para guiar os discípulos. O segundo ponto, então, da nossa ministração, já avançando, se eu estou ajudando você, comenta aí, trata então sobre o seguinte assunto. A prosperidade ilusória gera então o esquecimento. Jesus passa a contar agora uma parábola de um fazendeiro que recebe as bênçãos de Deus, que ganha muitas riquezas a partir da sua colheita. Esse fazendeiro procura então, ao invés de agradecer a Deus, a reconhecer que foi Deus que lhe deu todas aquelas bênçãos, ele procura agora alguns celeiros, alguns galpões para poder angariar ainda mais, arrecadar ainda mais. E se esquece de um princípio fundamental, o princípio de ser grato pelas bênçãos que Deus tinha lhe dado. Ele se esquece de Deus. Ele não reflete a glória das bênçãos de Deus, mas ele procura em seu coração angariar mais, demonstrando que estava aprisionado pela avareza. Diante dessa questão, em cima dessa parábola, o primeiro subtópico destaca para a gente que aquele fazendeiro se esqueceu de Deus. Existem muitas pessoas na nossa geração que se preocupam sim em arrecadar algo para si, em ter um patrimônio. Isso não é problema. O problema está quando isso vira o primeiro lugar, quando isso toma o lugar de Deus, quando esse desejo desenfreado por riquezas e patrimônios gerado pela avareza te deixa escravo de um pecado. Você não pode ser escravizado pelo pecado. Aquele fazendeiro é comparado ao tolo, um homem louco que perdeu a sua alma, buscando para si riquezas. É isso que a parábola conta para a gente. Você precisa estar em Cristo, tendo Cristo como primeiro lugar, trabalhando sim, mas tendo o objetivo de ter o Cristo como primeiro lugar, como essência da sua vida. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar para você o seguinte assunto. Ele se esqueceu também do seu próximo. A parábola nos conta que aquele fazendeiro não se preocupava com as pessoas à sua volta, não partilhava as bênçãos que Deus tinha lhe dado, mas se preocupava em guardar no celeiro aquilo que ele tinha, em arrecadar ainda mais, sem oferecer ajuda àquele que necessitava. As bênçãos que Deus nos dá refletem então a glória de Deus. E essa glória de Deus deve ser também compartilhada. Quando você compartilha, ajuda o próximo, oferta e oferece algo a alguém, você então está sendo grato por as bênçãos que Deus tem lhe dado, tem te abençoado, tem te conduzido a essas bênçãos. E aqui nós percebemos sobre a necessidade de sermos gratos e louvarmos a Deus também em tudo. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, aquele fazendeiro, ele se esqueceu que era mortal. A parábola finaliza contando que aquele fazendeiro, ele morreu e perdeu tudo aquilo que ele tinha angariado. E aí surge-se então o questionamento. O que ele deveria fazer sobre o dia em que pedissem a ele a sua alma? Nós também precisamos entender que nós somos pecadores. E sendo pecadores, precisamos estar debaixo do sangue de Cristo, da glória de Cristo. E oferecer o nosso melhor agora, como discípulos de Jesus. Oferecendo ao outro o nosso amor e louvando a Deus diante de tudo isso. Esse amor reflete também a gratidão a Deus. Tudo aquilo que fazemos agora traz então um patrimônio celeste, uma glória celeste, conhecida como nosso galardão que receberemos em Cristo, da importância de termos a vida com Jesus. Para fechar a aula, terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto. Ser ou ter? Eis a questão. Jesus ensina nessa parábola que é melhor ser um cristão, ser um discípulo verdadeiro, obediente à vontade de Deus.
A parábola nos traz uma ilustração em sua essência que nós precisamos ser gratos a Deus. Esse é o primeiro princípio da parábola. Nós precisamos partilhar com o nosso próximo as bênçãos de Deus. E nós precisamos reconhecer, em terceiro lugar, nossa dependência de Cristo. Se Deus tem te abençoado, seja grato. O nosso Deus é rico em misericórdia e em graça para nos abençoar e nos dar ainda mais para que sejamos abençoados pela graça do Espírito Santo, contribuindo também para o crescimento do outro. É essa a lição que a parábola traz para a gente. Eu espero ter contribuído com você hoje nessa ministração. E se eu te ajudei hoje em sala de aula, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, deixa teu comentário aí, tira uma foto, marca a gente no Instagram, tem um monte de gente já fazendo isso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Indica esse trabalho para mais alguém, que Deus te abençoe em Cristo Jesus e segue a gente lá no Insta também, acompanhando o nosso ministério pastoral para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora, aceitando a Jesus como seu Salvador. Se você deseja aceitar Jesus, se essa aula edificou você, você pode colocar aí no comentário: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, interceder por tua vida e pedir a bênção de Deus sobre você em Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês um texto que vai te ajudar muito, as parábolas de Jesus, do John MacArthur. Esse material é da editora Thomas Nelson, no Brasil, e pode te ajudar em Cristo a crescer ainda mais estudando a palavra de Deus. Eu te aguardo por aqui na última lição desse trimestre, lição de número 13, onde nós vamos estudar sobre a parábola do filho pródigo, onde nós vamos estudar sobre o tema, o amor do pai por seus filhos. Que Deus... E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.